Você já ouviu falar do OVNI Charuto? Esse é considerado uma série de luzes que atravessam o céu de uma ponta a outra, tão próximas que remetem a um charuto pela forma cilíndrica que aparentam ter. Esse é um evento curioso no céu que impressiona a visão de muita gente que já conseguiu presenciar. Alguns desses avistamentos são facilmente explicáveis, outros nem tanto. Agora, um novo avistamento foi relatado no Rio de Janeiro, quando próximo do amanhecer, um objeto em formato de charuto atravessou o céu. No vídeo de hoje vamos entender esse novo avistamento em céus brasileiros. Pausa rápida no vídeo para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. É muito importante, caso você goste desse tipo de conteúdo, pois ajuda o nosso projeto a chegar cada vez mais perto do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Bora pro vídeo. Desde os primeiros passos da civilização, o céu tem sido um espelho de nossas perguntas mais profundas. Nele, a humanidade projetou deuses, medos, rotas e esperanças. As estrelas serviram como calendário, bússola e mito, marcando o tempo das colheitas, guiando navegadores em mares desconhecidos e dando a forma às primeiras narrativas sobre a origem do mundo. Olhar para cima sempre foi um gesto natural, quase instintivo, como se o céu guardasse respostas que a Terra sozinha não pudesse responder. Por conta disso, avistar fenômenos estranhos no céu sempre desperta um misto de curiosidade, inquietação e encantamento. Luzes estranhas, movimentos incomuns e formatos estranhos rompem a barreira do conhecido e ativa o que há de mais profundo em nossa imaginação. Tais avistamentos mostram também como o céu não é um lugar estático, mas está em constante transformação. Essas observações também mostram como a investigação científica e séria é importante. Muitos fenômenos encontram explicações em satélites, meteoros, efeitos atmosféricos ou falhas de percepção. Esses episódios reforçam a importância de buscar explicações científicas antes de aderir a conclusões sensacionalistas. Até porque o próprio universo já é por si só vasto e repleto de mistérios reais. Trata-se de um tema sensível para muitas pessoas, e minha intenção aqui não é me colocar como o dono da verdade. O objetivo desses vídeos, explicando esses fenômenos estranhos, é oferecer uma leitura lógica e fundamentada para fenômenos que à primeira vista parecem inexplicáveis, mostrando que nem todo mistério precisa necessariamente de uma explicação extraordinária. É verdade que nem todos os avistamentos encontram resposta imediata, mas em muitos casos é possível compreender por que certos objetos acabam sendo confundidos com naves, porque não têm o hábito de observar o céu com frequência. Nos últimos anos, por exemplo, surgiram inúmeros registros de objetos com formato de charuto, intrigando observadores em diferentes partes do mundo. Geralmente descritos como alongados e brilhantes, esses objetos aparecem sob variadas condições de iluminação, inclusive durante o dia, quando refletem a luz solar de forma intensa e se destacam contra o céu azul. Em alguns relatos, o movimento é lento e linear, em outros há mudanças aparentes de direção, o que contribui para o clima de mistério. As gravações, muitas vezes feitas com zoom extremo e baixa qualidade, dificultam uma análise mais precisa, mas ainda assim se espalham rapidamente pelas redes. Curiosamente, o formato de charuto já foi associado a diversos fenômenos bem conhecidos, como balões de grande altitude usados em pesquisas científicas ou estágios de foguetes descartados que permanecem em órbita. Durante o dia, esse tipo de objeto pode refletir a luz do Sol de maneira intensa, criando a impressão de uma superfície metálica brilhante. À noite, dependendo do ângulo de observação e das condições atmosféricas, pode ser facilmente confundido com meteoros, satélites ou até aeronaves convencionais. Até balões solares podem ser observados dessa maneira. Assim, entre percepção comum e imagens de baixa qualidade, esses avistamentos sempre acabam encontrando uma explicação mais viável e lógica. Agora, um novo avistamento curioso foi feito no céu do Rio de Janeiro por volta das 4 da manhã do dia 15 de dezembro deste ano de 2025. Um objeto alongado, acompanhado por outro objeto pontual perto do amanhecer. A cena, embora inusitada à primeira vista,
corresponde ao comportamento típico de satélites recém-lançados da constelação Starlink, refletindo a luz do Sol ainda abaixo do horizonte. Quando os satélites Starlink são lançados, eles não entram imediatamente em suas órbitas operacionais finais. Inicialmente são liberados a partir de um foguete em uma mesma órbita baixa e praticamente no mesmo plano orbital, permanecendo muito próximos uns dos outros. Essa configuração inicial é intencional e faz parte do processo de implantação da constelação, permitindo maior controle e eficiência na fase inicial da missão. Essa proximidade extrema cria o chamado trem de satélites, no qual vários objetos aparecem alinhados, com separações angulares muito pequenas quando vistos da superfície da Terra. Para um observador comum, especialmente sem referência de profundidade ou distância, esse alinhamento pode facilmente parecer um único objeto longo, contínuo e brilhante. Daí a frequente descrição como formato de charuto. Outro fator essencial é o ângulo de iluminação. Pouco antes do amanhecer ou logo após o pôr do Sol, o observador já está na sombra da Terra, enquanto os satélites em órbita baixa ainda recebem luz solar direta. Essa geometria faz com que superfícies metálicas e os painéis solares reflitam intensamente a luz do Sol, aumentando drasticamente o brilho aparente e destacando os satélites contra o céu ainda escuro. Após o lançamento, os satélites passam por um período de ajuste orbital. Utilizando pequenos motores elétricos de íons, eles gradualmente alteram sua altitude e o espaçamento ao longo da órbita. Esse processo é feito de forma controlada, usando inclusive o arrasto atmosférico residual para ajustar a velocidade relativa entre eles, o que explica por que permanecem próximos por dias ou até semanas antes de se dissiparem. No caso específico do avistamento no Rio de Janeiro, o que se viu não foi um único objeto, mas um pequeno grupo, um trio de satélites Starlink lançados recentemente, se deslocando quase em sincronia. Vários deles refletem a luz do Sol ao mesmo tempo, criando a impressão de um corpo alongado. O outro ponto que está ao lado também é um satélite que, de forma coincidente, estava no mesmo campo de visão. Câmeras de smartphones agravam ainda mais essa ilusão, usando o zoom digital, baixa resolução e ajustes automáticos de foco e exposição tendem a borrar objetos pontuais em movimento rápido, transformando vários pontos próximos em uma única mancha alongada. Isso dificulta qualquer análise visual precisa e reforça interpretações equivocadas sobre a forma e estrutura. Portanto, a razão pela qual satélites da constelação Starlink aparecem tão próximos está diretamente ligada à sua fase inicial de implantação orbital. Trata-se de um fenômeno bem documentado, previsível e recorrente, que continua surpreendendo apenas porque ocorre em um momento no céu, o crepúsculo, onde a percepção humana é facilmente enganada. Mais uma vez, o céu é dinâmico e nos lembra como nem todo espetáculo incomum precisa ser extraordinário para ser impressionante. Pois é, então estamos diante de uma passagem de satélites, um tanto diferenciada, mas ainda assim satélites. Esse tipo de avistamento é enigmático e prova como nem sempre tudo precisamos de uma explicação muito extraordinária ou anormal para tornar o fenômeno tão incrível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!